Aqui em Mateus, no capítulo 22, nos fala sobre o título Cristo, o Filho de Davi. A partir do 41, Mateus 22, do 41 em diante. Vamos estar lendo, porque eu recebi essa palavra de manhã. Deus me deu essa palavra, com certeza, como advertência, para me defender daquilo que estava acontecendo, ou daquilo que vinha acontecendo. Enfim, Deus me deu essa palavra com defesa, para me defender. Porque logo depois eu entendi o efeito dela. Porque a gente lê a Bíblia, nós não entendemos a Bíblia. Eu acho que se você ler isso aqui, você também não vai entender. Eu tenho até meios de estudar essa palavra para entender mais. Mas eu gosto de falar aquilo que eu creio que é o que a palavra está me dizendo. Que eu imagino, que o meu entendimento está me trazendo explicações. Eu prefiro, como é que se fala, usar o meu intelecto. Acho que é essa a palavra. Naquilo que eu estou lendo. Usar os recursos que eu tenho por confiança do Espírito Santo. Por acreditar que o Espírito Santo me usa. Então por isso que eu quero ler isso para você. Cristo, o Filho de Davi. Mateus 22, a partir do 41. É dito assim: E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Foi Jesus que interrogou os fariseus. Disse assim: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Eu acho que essa pergunta aqui, para mais alguns entendidos, vai dar para a gente refletir um pouco. Se Davi diz assim, porque aqui diz, pois, se Davi, pois, lhe chama, então vamos dizer assim, se Davi diz assim, Senhor, como é seu filho? Como Jesus pode tratar o Senhor, Jesus Cristo, como Senhor, se ele fosse o Filho do Senhor? Ele trataria assim com mais sabedoria de pai. Me veio um pouco desse entendimento, mas vai servir para a forma de como você entender. Não me julgue se eu estiver errado, segundo o teu entendimento. Mas antes mesmo de eu chamar o meu pai de Senhor, eu chamo ele de pai. Por causa da forma que a gente vive. Eu não tenho pai agora no momento, mas eu tenho Deus. Será melhor eu chamar Deus de pai ou chamar Deus de Senhor? Eu acho que chamar Deus de pai é melhor. É mais sábio, é mais instruído, é mais entendido, é mais carinhoso. Um filho chamando seu pai de pai, não um filho chamando o seu pai de Senhor. O que estamos lendo aqui é o seguinte: a pergunta no 45 está dizendo: se Davi, pois, chama Jesus, ele chama Jesus, ou seja, lhe chama Senhor,
como é seu filho? Como é que ele é filho de Jesus? Poderíamos fazer umas buscas aqui, mas essa Bíblia mesmo não me dá referência. Isso depois eu posso questionar. Outros meios. Mas, se você continuar, vamos ver o 46 que completa o título. Nós lemos: Cristo, o filho de Davi. Cristo, o filho de Davi. Ó. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Vamos voltar então para você entender. Cristo, o filho de Davi. Se Davi é pai, como ele pode chamar Jesus de Senhor? Vamos voltar aqui? 45, versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Como que Jesus é filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Eu quero mesmo mexer com a tua cabeça. Como você reconhece o irmão como sendo o irmão usado por Deus? Como você reconhece a irmã como sendo uma irmã dotada do Espírito Santo? Como você reconhece isso? Porque há um grau de sabedoria, de autoridade dividida para cada um. Um tem uma sabedoria de um jeito, outro tem a sabedoria de outro. E precisa que cada um desses saiba usar a sabedoria que recebeu de Deus. Porque se a gente chegar a levar ao assunto da sabedoria, ela há duas qualidades: a do céu e a da terra. A do céu vem do Espírito Santo e a da terra vem do homem. Porque diz que a sabedoria da terra, ela é terrena, é diabólica. Mas a sabedoria do céu, ela é pacífica, ela é moderada. Então, o tratamento de um homem para com o outro, sendo esse filho o outro pai, não deveria ser com todo esse respeito: ô papai, ô meu pai. Mas Jesus, aqui falando, ele é Senhor. Ele é Senhor. E ele é conhecido por Davi. Davi, a gente vê aqui o título acima, ele é pai de Jesus Cristo. Mas, continuando nas referências todas, a gente vai chegar a mais um conhecimento. Jesus está interrogando os discípulos: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Aleluia. Se ele é filho, se Jesus é filho, então chegamos a essa consciência. Eu acho que vem aí um pouco de respeito pelo poder que há, pela autoridade que há e pela santidade que há no próprio Senhor Jesus. Davi, na sua humilhação, ele se rende aos pés do Senhor e chama ele de Senhor. Quer ver? Aqui. Disse-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, ele lhe chama de Senhor? Ele dizendo assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Ele está vendo em Cristo uma autoridade muito grande, muito suprema, que ele não coloca isso
como sendo o seu próprio filho. Ele não coloca, ele não tira a honra de Jesus só porque Jesus seria filho. Carlos Lopes, por que você está tentando falar isso? Quando eu li isso aqui, eu cheguei numa conclusão seguinte. Como é que você é reconhecido? Quando é que você é reconhecida? Se na igreja, pelo seu próximo. Se na igreja, pelo seu irmão, pela sua irmã. Porque se marcar bobeira há um desrespeito. Uma que você não sabe se expressar. Uma que você não sabe se guardar quando é provada, quando é provado. Então, é isso que eu quero dizer. Quando eu pude perceber isso, que o meu defeito é me exaltar, que o meu defeito é mostrar para alguém que eu sou o cara, isso pesa. Isso pesa. Eu estou trazendo isso aqui para nós, para a gente analisar. Quando é que uma pessoa que está na liderança reconhece que errou? Eu falo na liderança, mas vamos tirar um pouco desse termo. Quando é que uma pessoa está sobre a autoridade de um certo evento, de um culto, como é que ela é reconhecida? Como é que ele é reconhecido? Porque por mais que aquele que seja sábio, instruído, capacitado para ser o cabeça daquela coisa, do culto, da igreja, ele ainda é entendido que não é o tal ali naquele dia, porque foi dado autoridade a outro. Ou seja, Davi como pai, né? Aqui, porque aqui diz que Davi seria o filho, Davi seria o pai de Cristo. Ó, Cristo, o filho de Davi. Então, por exemplo, na igreja, pastor, presbítero, evangelista, diácono, vou falar de todos aqui, que estão sobre a autoridade de Cristo de fazer algo maravilhoso. Esses podem se sentir cheio da autoridade, cheio do poder, quando sabe que tem um à cabeça, um que reina sobre todos. Você vai pensar, eu estou falando de Jesus Cristo, não estou falando de Jesus. Estou falando daquele que tem autoridade para mandar no culto, para mandar naquele evento que tem, mas só que ele passou a autoridade para outra. Então ele tem que dar ênfase ao outro, para que atue, para que faça na confiança que esse teve em deixar nas mãos dele a direção. Eu estou lembrando aqui de algo, lá daquele homem lá, de José e do faraó. O faraó, ele vai ceder toda a sua autoridade a José, lá bem no finalzinho, né? Gênesis, o quê? 40, alguma coisa. Ele vai ceder toda a sua autoridade e vai tirar da sua mão um anel. E vai pôr na mão de José e vai dizer: toma direção das coisas. Estou te colocando como herdeiro e como co-herdeiro do meu assento, da minha cadeira. Pode se sentar ali, tu será o cara. Mas ele fala assim, mas somente sobre minha autoridade. Então, quando a autoridade está acima de qualquer suspeita, essa autoridade percebe
que o outro, que foi dado a ele uma condição para coordenar, para direcionar, essa autoridade toma confiança naquilo que fez. Só que você está vivendo vidas, eu estou vivendo vidas, que as pessoas estão tomando autoridade, elas estão ganhando poder sobre esse negócio e está tirando você da visão, não está deixando você atuar. É nisso que Deus me deu ali. O embate que já houve novamente hoje, né? Um louvor que eu não conseguia cantar e que toda a igreja também não estava conseguindo cantar, estava sem lentidão. Houve uma cobrança com Carlos Lopes, né? Não vou dizer por que parte, mas a pessoa me ouvindo ela vai entender. Essa cobrança trouxe um conhecimento quando eu li essa palavra. Deus estava me dando. O Senhor estava me dizendo, eu sou o cabeça de tudo. Eu passei a autoridade para fulano, mas eu dei oportunidade do fulano colocar outro em seu lugar. Foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu com aquele faraó. Ele deixou José atuar em todas as áreas daquele palácio. Somente ele estaria no poder. Quando precisasse, ele viria até o faraó e dissesse o que estava precisando. Então, não sei se você vai entender isso aqui. Isso aqui dá uma garantia para nós entendermos que se te deram confiança para tocar o barco, para dirigir o carro, para seguir em direção ao rumo, não pode essa pessoa te cercar no meio do caminho e dizer, olha, para, não quero mais que você faça isso. Não pode, porque como é que é? Arrebenta tudo e começa a atrapalhar tudo. Você perde a confiança no cara porque você deu lugar a isso. Isso não vai terminar bem. Todo o reinado, toda a direção daquele ambiente vai se tornar confuso e vai trazer preocupação para alguns que estão nos assistindo. E essa preocupação vai chegar a um tempo e vai nos atrapalhar. Vou falar em outros detalhes. Uma certa pessoa ligou para o WhatsApp para falar para outra pessoa de algo que aconteceu há 3, 4 anos atrás. E essa pessoa está cobrando da outra pessoa que está atendendo o telefone uma resposta sobre aquilo. Só que a gente percebe que nada foi danificado mediante todo o assunto. Está tudo intacto, está tudo certinho, mas se levantou esse tipo de fofoca que fez com que a pessoa desligasse o WhatsApp e fosse cobrar daquela outra pessoa. Isso gerou o quê? Gerou um mau pensamento na pessoa. Aí essa pessoa diz ela que ela fez esse gesto em dizer, lavo as minhas mãos. Então eu fiquei sabendo desse negócio, eu cheguei a concluir o seguinte, quando Jesus estava sendo levado à cruz, aquele homem que estava ali sendo apontado pela mulher e dizendo, pela esposa e dizendo, não faça mal contra esse homem, porque muito vi você sendo o culpado dessa coisa toda. Não faça isso contra ele, porque ele é o Senhor. E, enfim, estou falando do meu jeito. O que ele faz? Ele vai diante do povo e vai dizer assim, olha, estou inocente. E lavou as mãos. O que ele quis fazer? Ele não quis pegar a culpa. Aí cheguei a concluir com todo esse assunto que quem ligou primeiro estava com culpa em sua consciência.
em seu pensamento. E quando ligou para a pessoa, gerou uma confusão na mente da outra pessoa. E aquela outra pessoa saiu a cobrar uma outra pessoa, entendeu? E trouxe uma perturbação que talvez aquela pessoa tivesse se perdido. Mas como eu sei que essa pessoa é tranquila, busca o Senhor, ela se guarda na sua confiança. Não deixou aquilo vazar na sua mente, no seu intelecto. É isso aqui que eu estou falando. Se você estudar isso aqui, você vai entender. Se você chegar à conclusão disso aqui, você vai entender. Se Davi, pois, ele lhe chama Senhor, como que... Porque aqui está dizendo de um jeito, né? Mas em outras referências deve trazer uma explicação melhor. Então aqui está dizendo como que Jesus é filho. Porque se Jesus é filho de Davi, deveria Davi tratar, né, Jesus de um jeito, né? Mas não, ele está tratando Jesus como Senhor. A reverência de Davi para com Deus, a reverência de Jesus, de Davi com Jesus. Ele sabe da sua capacidade, está se humilhando, está se guardando. Ao invés de alguém tacar na cara do outro, ao invés de o outro tirar o cara do poder, ao invés de tomar uma direção, não, ele tem que guardar. O que o Senhor Jesus fez quando esteve na ceia? Aquela ceia ali. Ele quer avisar para todo mundo que ele estava turbado de coração com tantos os fatos que está vendo sobre ele, porque ele ainda era homem, como nós. E aquilo que atacava, aquilo que atingia sua mente, era que ele vai sair dali e vai ser levado à cruz. Então ele oferece uma ceia para apaziguar todos os seus discípulos e contar para os seus discípulos a sua perturbação, a sua preocupação. Ele vai falar para os discípulos: eu serei levado pelas mãos dos homens. Serei morto numa cruz. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele vai preparar os discípulos com tudo com isso. Só que quando ele abre essa reunião, que ele monta tudo, ao seu lado senta 2 varões, 2 discípulos dele de confiança que ele gosta muito, e ele fala, parece que no ouvido de um, e diz assim: esta noite um de vós vai me trair. Quando ele fala, o outro lá se manca, os outros se perturbam com aquilo e dizem: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Todo mundo se acusa. Vê que nessa coisa toda, o acusado ele se levanta e vai embora. Então é isso que eu quero dizer. Você vai me entender. O cabeça do lugar, o cabeça da situação, o responsável pelo ato, pelo evento, pelo acontecimento, seja no culto, seja em outro lugar, num programa evangélico, vamos dizer, enfim, num filme evangélico, por exemplo, seja em qualquer ocasião, o Senhor é Senhor. Tem que se haver um respeito, tanto do pequeno como do grande. Eu não sei se você vai conseguir aceitar esse negócio aqui. A partir daqui você vai ler o Mateus 23. Algumas referências que vai nos falar o seguinte, ó. Jesus censura os escribas e fariseus. Esse é o tempo que Jesus estava vivendo, viu? Então vou falar apenas alguns versículos, ó. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Toma esse versículo para você.
Toma esse versículo para você, para todo o assunto. Vamos ver mais aqui. Fazem todas, versículo 5 agora. Né? Mateus 23, 4 e 5. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Por aqui você pode ver que o Senhor nos fala de coisas assim. Tá certo que é um outro tipo de assunto aqui, de outro título aqui. Falamos de Cristo, o filho de Davi, porém agora está falando de Jesus censurando escribas e fariseus. Então você vai entender esse negócio todo. Ai de vós, escribas, versículo 13, e fariseus hipócritas, pois que fecham aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus está aqui, nesse mesmo efeito. Mateus 22, a partir do 41, e Mateus 23, esses versículos que eu li. Meu irmão, temos que estar atento com isso. Deus me deu isso. Eu estava vivendo um tempo ali que já estava querendo turbar o meu coração, que é a segunda vez isso. Já é uma segunda vez que me acontece isso, e o Senhor me dá mais uma guarda, mais uma proteção para eu não me exaltar. Eu não me exaltei, graças a Deus, que até no final do culto a pessoa que tem autoridade, como eu disse, ela se humilhou diante de sua autoridade, essa pessoa se humilhou diante de sua autoridade e liberou o perdão. Se essa pessoa, como alguém que tem direito de ordenar, ela entendeu que não. E tem a cabeça dela, tem sobre ela. Então, quando ela me pediu perdão, eu recebi desse jeito. Quando essa pessoa, não estou falando ela, porque eu não quero que você imagine que é uma mulher, posso estar falando de um homem. Eu só quero confundir a tua mente nesse negócio, que eu não quero que você saiba de onde estou tirando esse assunto. Só quero que você saiba que se você não entender as escrituras, você é levado a ser condenado entre os homens. E quando fala de homens, homens que não obedeceram a palavra. Jesus, quando ali na ceia, percebe que tem um ali que não é do seu grupo, ele dá um pão, ou seja, deixa o cara meter a mão no prato com ele e faz com que todos os discípulos saibam o que aquele cara está fazendo. Então nós temos que estar alerta que tem um cara no meio atrapalhando a gente, querendo ser grande, e aí está nos usando. Os cultos têm sido muito abençoados, as orações têm sido orações ungidas. Ontem, um paralítico, um rapazinho, chegou de cadeira de roda por sua mãe. Ontem foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. Então, lógico que o adversário quer arrazoar o ambiente. Ele quer quebrar tudo. É isso que eu quero dizer, ele quer bagunçar tudo. Temos que ter bastante atenção nisso e não permitir que aquele lugar onde Deus nos colocou como liderança, como cabeça, seja para virar bagunça. Não precisamos ser melhor que ninguém. Porque aqui, todo o tempo eu estou dizendo, Davi, como pai, poderia ter alguma coisa acima de seu filho, que é Jesus. Não, Davi está aqui falando do seu filho como Senhor. Entende? Entendeu o mistério? Eu vou ficar nessa palavra, porque eu precisava muito dessa resposta. Eu gosto de abrir tempo para falar assim, porque eu precisava que Deus me desse respostas às minhas questões de hoje de manhã. E de uns dias desse, ao qual achei resposta, questionando, perguntando. Segundo um conselho que eu recebi
foi o seguinte: não jogue na face de ninguém. Não jogue na face de ninguém aquilo que você acha que está certo. Espere que Deus vai te dar o sinal. Então foi isso. Foi mais um sinal. De repente foi o sinal que Deus me deu. Eu recebi esse conselho. Eu não vou estar aqui lendo tudo. Mas eu quero dizer isso aí. A acusação vem. A apontação, olha, vem. Mas vamos ver quem é que é o de frente. Porque se o de frente do negócio ainda não foi atacado, então vamos ter vitória. Mas se foi atacado, tudo é destruído. Vai ser tudo derrubado. E vamos perder terreno nesse negócio. Deus possa nos abençoar com esta palavra. Que Deus te abençoe e guarde. Que Deus te dê a paz. Oh, Deus.